Camila Cortes Carvalho Heitor, sou mestranda da Universidade Brasil, Campus Fernandópolis, da pós-graduação em Ciências Ambientais. Meu trabalho é o descarte de medicamentos pela população de Frutal, Minas Gerais, implicações na saúde pública e ambiental. Estou apresentando para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A indústria farmacêutica produz vários compostos importantes para a saúde e bem-estar da população, mas também com o excesso das produções tem aumentado o uso sem prescrição dos medicamentos. No Brasil, existe uma vulnerabilidade muito grande em questões de políticas públicas que envolvem os medicamentos. O objetivo desse trabalho foi verificar a forma de descarte dos medicamentos da população no município de Frutal, Minas Gerais, e a saúde pública e ambiental que envolve esse tema. A metodologia do trabalho foi dentro da cidade do município de Frutal, Minas Gerais. Foi elaborado um questionário que foi por meio do Google Forms, que estimulou a escolha sobre a faixa etária, o sexo e o descarte de medicamento. Foi analisado a estimativa média da população, usado pelo cálculo Silvermonkey, e esse estudo atingiu uma inferência de confiança de 3,21% e a confiabilidade de 99%. No que tange, foram 1.555 questionários enviados de forma anônima por meio de redes sociais. O resultado constatou-se que prevaleceram as pessoas que responderam entre 18 e 29 anos, que deu-se 33%, a maioria que respondeu. Observou-se que 70,5% das respostas foi do sexo feminino e, dentro do IBGE, a cidade, o município de Frutal, o público masculino é maior. Então, essa diferença se dá pelo interesse do público feminino mais no assunto que tange esse trabalho. A forma correta solicitada perguntando como faz a forma correta desses medicamentos, como que eles fazem de uso doméstico nessa idade, se teve de retorno, que a população, 59,4% da população guarda esse medicamento para usar em outra situação, 20,8% descarta em lixo comum, 3,7% descarta nas pias e 4,5% descarta no vaso sanitário, sendo que 1% que devolve às farmácias ou agentes públicos de destinação dos medicamentos. E a forma correta do descarte é a logística reversa, que garante uma devida destinação correta dos medicamentos e embalagens para as empresas que os venderam. A ocorrência de resíduo farmacêutico em águas subterrâneas superficiais já foi registrada em vários países. Essa contaminação é preocupante, pois agrava a qualidade das águas e seus aspectos sanitários e a saúde pública. Verificou-se nesse trabalho que a população de Frutal realiza o descarte de medicamento inadequadamente, fazendo da sua sobra de medicamento de forma incorreta, além de compartilhamento de produtos farmacêuticos entre outras pessoas, indicando ocorrência de automedicação. Isso tudo pode comprometer a saúde pública, problema de saúde pública e saúde ambiental. Eu gostaria de agradecer ao programa de titulação da Uniesp, que me concedeu essa bolsa de estudo para que eu pudesse fazer essa pesquisa. Muito obrigada.
Olá, pessoal! Meu nome é Joyce, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho que foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Regina Márcia Longo ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, que tem como título Parâmetros de Qualidade Hídrica em Propriedade Rural no âmbito do PSA Água Campinas, em São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação entre os termos serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Os serviços ecossistêmicos são considerados aqueles que o ambiente natural provém ao ser humano, tais como provisão de alimentos, provisão de água em qualidade e quantidade e regulação climática. Já os serviços ambientais são aqueles que provêm de modificações humanas sobre os serviços ecossistêmicos, sobre o ambiente natural, de forma a aumentar ou melhorar a provisão dos serviços ecossistêmicos. Diante da necessidade de mapeamento e valoração dos serviços ecossistêmicos, sobretudo em ambiente urbano, em que a modificação do uso e ocupação do solo ocorre de forma constante, surgiu um instrumento de pagamento por serviços ambientais. Esse instrumento é um mecanismo para conservação ambiental e quando a gente fala de pagamento por serviços ambientais direcionados para a questão dos recursos hídricos, o que se torna interessante não é a comercialização da quantidade ou da qualidade de água, mas sim do uso do solo, que é considerado o provedor dos serviços hídricos. Ainda, segundo diversos autores na literatura, um dos principais gargalos para a concreta eficiência de um programa de PSA Água diz respeito ao monitoramento da qualidade hídrica, de maneira a se identificar quais são os parâmetros mais importantes nesse monitoramento e por qual frequência eles devem ser obtidos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a qualidade da água com relação a dois parâmetros de qualidade hídrica, turbidez e sólidos dissolvidos totais, buscando ainda também uma relação com o entorno em um curso da água de propriedade rural que participa do programa de PSA Água no município de Campinas. Bom, a propriedade de estudo ela tem área aproximada de 103 hectares, dos quais 15 configuram área de preservação permanente e 58 corresponde à área de pastagem, que atualmente é a principal atividade de remuneração da propriedade. Essa propriedade está localizada na bacia do rio Atibaia, em Campinas, e também ela faz parte da Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais do município de Campinas, que é tida como a área prioritária para a implantação do PSA Água no município. Essa propriedade ainda também faz parte da Área de Proteção Ambiental de Campinas. Bom, foram analisados 7 pontos de amostragem nessa propriedade, em que se fez coleta de água em 2 dias, na época de seca e na época de chuva, e em cada ponto foram tomadas 4 repetições para análise estatística. Ressalta-se que não houve precipitação nos 7 dias anteriores à coleta de julho e foi verificada a precipitação acumulada de 86,2 milímetros nos 7 dias anteriores à coleta de janeiro. E certamente isso pode influenciar nos resultados a serem obtidos, conforme já é explícito em literatura. Os parâmetros então tomados para análise foram turbidez, que foi obtido pelo método nefolométrico, através da utilização de um turbidímetro, e sólidos dissolvidos totais, obtidos pelo método gravimétrico. Os resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela legislação Resolução CONAMA 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação de corpos d'água e dá diretrizes para o seu enquadramento. Bom, como resultados, então, a figura 1 expõe os dados médios obtidos para os pontos de amostragem e na tabela 1, logo acima, apresentam-se as ações implementadas na propriedade no âmbito do PSA Água. Vou subir aqui rapidinho na imagem, então, na tabela, para a gente verificar qual é a caracterização desses pontos. Então, ponto 1 é o curso principal, ele está localizado na saída para a Fazenda Santa Margarina, então é um ponto que está localizado fora da propriedade e que, portanto, reflete todas as ações implantadas na mesma.
O segundo ponto é um curso d'água preservado e, portanto, ele foi adotado como nosso ponto testemunho. Ele está localizado ao fim de uma área totalmente preservada com a sua área de preservação permanente. O terceiro ponto é o curso principal montante do esgoto. Esse ponto está localizado antes da junção das águas que vem daquele curso externo, que é o nosso ponto testemunho, e recebeu o plantio de mudas em julho de 2018. O quarto ponto é um ponto que estava com ocorrência de processos erosivos e em julho de 2019 foram adotadas práticas conservacionistas para retardo da velocidade da água e contenção dos sedimentos. O ponto 5 é um ponto de captação para consumo e o cercamento foi realizado em julho de 2019. Já o sexto ponto é um ponto que apresentava interferência de gado e, portanto, em julho de 2019, realizou-se um cercamento da área a fim de evitar o contato do gado com a água, com o córrego. Por fim, o sétimo ponto é o curso principal montante da propriedade e que visa, então, analisar a qualidade da água anteriormente às melhorias implantadas na propriedade. Era um ponto que estava sofrendo com assoreamento devido ao carreamento de partículas de uma estrada de terra que estava localizada logo acima e, devido à presença dessa situação, em articulação da proprietária junto à concessionária, implantou-se uma obra de drenagem em julho de 2019. Bom, agora ciente das condições e dos pontos de monitoramento, vamos olhar os resultados de qualidade da água. Se analisarmos o parâmetro de turbidez, verifica-se que houve acréscimo nos valores em 4 dos 7 pontos analisados para o período de chuva, sendo esse acréscimo mais significativo para o ponto 2, que é o ponto testemunho. Entretanto, para o parâmetro de sólidos dissolvidos totais, observou-se queda nos valores de 5 pontos para o período de chuva. Esse resultado mostra que houve sim variabilidade com relação aos pontos amostrados nos períodos de seca e chuva. Mas, para que essa variabilidade seja significativa e seja referente às melhorias implantadas na propriedade no âmbito do PSA Água, é necessário que o monitoramento desses parâmetros ocorra de forma mais contínua e por um maior período de tempo. Então, como conclusão, os parâmetros tomados se apresentaram dentro dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA e foram sensíveis às alterações sazonais, principalmente de precipitação, de maneira que, se forem avaliados de maneira contínua e por maior período, eles podem auxiliar na implantação de um programa de monitoramento. Lembrando que os indicadores escolhidos foram referentes às ações implantadas na propriedade no âmbito do PSA Água e de acordo com as principais atividades de uso e ocupação que estavam acontecendo na propriedade. Eu gostaria de deixar meu agradecimento à CAPES pela bolsa de estudos fornecida durante o período do mestrado e também à PUC Campinas por me fornecer toda a infraestrutura necessária para análise e desenvolvimento desse trabalho. Olá, me chamo João Carlos de Moraes, sou aluno de mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco na área de Geociências, com ênfase em Geoquímica Ambiental. Irei apresentar o trabalho A Influência das Atividades Antrópicas sobre a Qualidade da Água no Rio Capibaribe, ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bem, como sabemos, a água é um recurso natural essencial para a sobrevivência humana e para o meio ambiente. Contudo, o rápido crescimento populacional e industrial frequentemente ocasiona prejuízos ao meio ambiente, onde, devido a essa relação insustentável do desenvolvimento humano com o meio ambiente, é necessário realizar atividades de monitoramento ambiental para verificar o estado de saúde em que o ecossistema se encontra naquele momento. Desta forma, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a qualidade da água do Rio Capibaribe por meio da análise dos principais parâmetros físico, químicos e biológicos, com base na resolução do CONAMA número 357 do ano de 2005 e posteriormente aplicar análise multivariada, no caso,
a análise de componentes principais para verificar quais os locais mais impactados pelas atividades antrópicas. Bem, utilizamos os dados disponíveis pela Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, em 8 estações de monitoramento distribuídas ao longo do Rio Capibaribe, referente ao ano de 2018, onde verificamos os parâmetros pH, oxigênio dissolvido, a demanda bioquímica de oxigênio, o fósforo total, o nitrogênio amoniacal, coliformes tampos tolerantes e a condutividade elétrica, com base na resolução do CONAMA, onde a resolução do CONAMA, número 357/2005, ela classifica e dá diretrizes ambientais para o enquadramento desse corpo hídrico. E a análise estatística foi realizada no software. Bem, aqui está uma tabela mostrando os resultados obtidos nesse estudo, onde aqui está as 8 estações analisadas, de CB10 a CB95, onde a estação CB10 é a estação em direção à nascente do rio, e já em direção às outras estações, particularmente a estação CB95, é a estação mais próxima da foz do Rio Capibaribe. Bem, e observamos o seguinte, na distribuição desses parâmetros, que o pH em todos os pontos analisados está de acordo com o que a legislação propõe, ou seja, está entre os limites de 6 a 9. Porém, o oxigênio dissolvido, o nitrogênio amoniacal, o fósforo total e a condutividade elétrica, todos esses parâmetros estão fora dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Já o DBO, unicamente os pontos CB60 e CB71 está de acordo com o que a resolução propõe. E para ficar mais fácil de verificar esses dados e a distribuição dele, vamos observar aqui nesse gráfico da PCA, onde através da PCA foi capaz de explicar cerca de 71% da variância total dos dados, onde observamos basicamente a formação de 2 grupos. No eixo positivo de PC1, verificamos a estação CB95, que possui maior influência dos parâmetros amônia, DBO, condutividade elétrica, fósforo total e o pH. Já no eixo negativo de PC1, verificamos os pontos CB71 e CB40. E quando observamos o eixo positivo de PC2, verificamos os pontos CB72 e CB80. E justamente esses pontos aqui, nos eixos de PC1 e no eixo positivo de PC2, são justamente os pontos mais impactados pelas atividades antrópicas ao longo do Rio Capibaribe. Por sua vez, os pontos formados no eixo negativo de PC2, CB10, CB30 e CB60 são os grupos o grupo que possui uma qualidade da água ligeiramente melhor do que esses grupos aqui já mencionados. E o que foi que concluímos? Que a água do Rio Capibaribe indica deterioração na qualidade de suas águas, particularmente na região de sua foz, apresenta a pior condição ambiental observada. Possivelmente, isso reflete um aumento populacional que tem, né, nessa região, onde, devido ao aumento populacional, consequentemente, haverá, por exemplo, um aumento do lançamento de esgoto, que muitas vezes esse esgoto não possui tratamento adequado e é lançado praticamente diretamente ao rio, e isso prejudica, né, a qualidade da água desse corpo hídrico. Bem, pessoal, e aqui está a principal referência que eu utilizei, e é isso. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Thaís Yamazaki, eu sou aluna de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para apresentar o meu trabalho
que tem como título Fluidodinâmica computacional aplicada na calibração da permeabilidade de um wetland flutuante de tratamento. Wetlands flutuantes de tratamento, ou também chamados de FTWs, são uma tecnologia de tratamento de água e esgoto que se baseia no funcionamento de wetlands naturais, e por isso os FTWs podem ser considerados uma solução baseada na natureza. A diferença é que os FTWs são projetados, construídos. A principal característica de um FTW reside no fato de que ele é colocado diretamente na superfície do corpo d'água, o que faz com que as raízes das plantas fiquem em contato constante com a água. Disso decorre que as plantas crescem de forma hidropônica. O tratamento é realizado pelas raízes das plantas e pelo biofilme, que é uma comunidade de bactérias que se formam ao redor das raízes e que auxiliam no sequestro de nutrientes. Os FTWs são capazes de absorver nutrientes, reter sólidos suspensos e promover a sedimentação de partículas maiores. Para que isso aconteça, é necessário que haja um fluxo de massa entrando na zona de raízes do FTW e um tempo de contato suficiente para que o FTW possa realizar os processos biológicos e físicos que irão tratar a água. Por isso é importante estudar os efeitos hidrodinâmicos do FTW, para que seja possível projetá-lo de forma mais eficiente. Uma forma interessante de se estudar FTWs é através de simulações numéricas. O objetivo do trabalho foi, então, calibrar a permeabilidade de um FTW utilizando a fluidodinâmica computacional, também denominada de CFD. Esse seria o primeiro passo para obter um modelo de FTW no CFD, a partir do qual será possível desenvolver diversos estudos, como, por exemplo, estudar o tempo de residência dentro do FTW. Então, vamos para a metodologia. Ela consistiu na simulação de um FTW em um canal. Como toda simulação CFD, as seguintes etapas foram realizadas. Primeiro, a criação da geometria. Aqui eu recriei a geometria do estudo experimental Denil et al. 2019, composta de um canal retangular e um FTW colocado na parede do canal. A segunda etapa foi gerar a malha, que nada mais é que segmentar a geometria em diversos elementos de volume finito. As equações que governam o escoamento são calculadas nesses elementos. A terceira etapa foi definir as condições iniciais de contorno. Para fins de brevidade, é suficiente saber que a velocidade inicial do escoamento foi de 9,8 cm por segundo. A quarta etapa foi rodar a simulação e para isso o software utilizado foi o Fluent. Por fim, uma vez terminada a simulação, o último passo foi processar os resultados, obter a curva de calibração e analisar se ela se ajusta aos dados experimentais. Como o objetivo do trabalho foi calibrar o FTW, 3 valores de permeabilidade foram testados para analisar qual deles melhor se ajustou: 10 a menos 6, 10 a menos 7 e 10 a menos 8 metros quadrados. O FTW foi representado como um meio poroso no CFD, obedecendo a lei de Darcy. Aqui está o resultado. Esse é o perfil longitudinal da velocidade, que foi obtido na linha de centro e a meia profundidade do FTW. O comprimento x foi normalizado pelo comprimento do FTW, L, e o FTW se localiza em x sobre L entre 0 e 1. Os círculos são os dados experimentais e as curvas denotam as simulações obtidas com as 3 permeabilidades. Com a permeabilidade de 10 a menos 8 metros quadrados, a curva roxa, houve uma redução acentuada da velocidade em x sobre L entre menos 2 e 0, isto é, antes de o escoamento atingir o FTW. A velocidade ficou nula em todo o FTW, em x sobre L entre 0 e 1. A jusante do FTW, em x sobre L maior que 1, a recuperação da velocidade ocorreu antes dos dados experimentais.
Com a permeabilidade de 10 a menos 7 m², a curva verde, houve uma redução acentuada da velocidade a montante do FTW, similar ao da permeabilidade de 10 a menos 8. Dentro do FTW, em x sobre L entre 0 e 1, a curva não acompanhou os dados experimentais. Já a recuperação da velocidade conseguiu acompanhar os dados experimentais a partir de x sobre L maior que 4. A permeabilidade de 10 a menos 6 m², a curva laranja, foi a que resultou no perfil mais ajustado ao experimento, especialmente dentro do FTW. A curva acompanhou os dados em toda a região montante, em x sobre L entre menos 2 e 0, dentro, em x sobre L entre 0 e 1, e imediatamente jusante do FTW, em x sobre L entre 1 e 3. Durante a recuperação da velocidade, a curva ficou abaixo dos dados experimentais até alcançá-los a partir de x sobre L igual a 15. Toda essa informação está também apresentada nessas 3 caixas de texto. Com isso, pode-se concluir que a simulação CFD conseguiu representar o comportamento hidrodinâmico do FTW em um canal, utilizando o meio poroso, e que a permeabilidade de 10 a menos 6 m² resultou no melhor ajuste da simulação. Obrigada e tenham todos um ótimo dia. Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Rodrigo Fonseca, eu sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Divinópolis, e eu estou aqui para apresentar, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, o trabalho intitulado Qualidade Ambiental de Nascentes no entorno do aterro controlado de Divinópolis, Minas Gerais. Para tanto, eu vou socializar com vocês o banner que foi desenvolvido para a apresentação desse trabalho. Ok. Esse trabalho, sob minha orientação, contou com a participação das ex-alunas de graduação do curso de Ciências Biológicas Tatiane Castanho Valadares, Thaisa Lorena Fonseca Santos, e contou também com a colaboração do professor Fabrício Furtado de Souza. Bom, na introdução do trabalho, eu comecei falando sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos, dos lixos, que podem trazer para as cidades uma série de problemas e também uma série de desafios. Em função dos problemas causados pelos resíduos sólidos urbanos, estão a contaminação das águas, especialmente dos rios, dos lagos e também das nascentes. No município de Divinópolis, nós temos um aterro controlado que funciona há mais de 25 anos e no entorno desse aterro controlado, nós temos uma série de propriedades rurais que apresentam nascentes, que são utilizadas para diversas finalidades, entre essas a questão, por exemplo, do uso doméstico e da dessedentação de animais. Levando-se em consideração a possibilidade do uso inadequado dessas águas pelas propriedades rurais, o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma análise das condições ambientais das nascentes que existem no entorno do aterro controlado de Divinópolis. Além dessa análise de dados macroscópicos, foram propostos também o estudo de alguns aspectos físico-químicos e microbiológicos das águas dessas nascentes. Para tanto, a equipe foi até o local e identificou a presença dessas nascentes nas propriedades do entorno, sendo possível, então, identificar 8 nascentes. A partir daí, foi, então, feita uma análise macroscópica dos impactos dessas nascentes através do IAN, Índice de Impacto Ambiental em Nascentes, que é um método já utilizado, já proposto por vários outros pesquisadores. Como que esse método funciona? Existe uma tabela,
que aponta vários parâmetros a serem analisados, como, por exemplo, a questão de lixo próximo à nascente, a questão de contaminação por esgoto, a questão da preservação da vegetação do entorno, a questão do cercamento, dentre vários outros parâmetros. Então, para cada um desses parâmetros, é atribuída uma nota. E, ao final do trabalho, em função da nota obtida para cada nascente, é possível estabelecer classes, tá, de preservação dessas nascentes. Essas classes, elas variam, né, da classe A, que é aquela nascente, né, que tem um ótimo grau de preservação, até a classe E, que seria aquelas nascentes com um péssimo grau de preservação. No que se refere aos parâmetros físico-químicos avaliados, que foram pH, turbidez, oxigênio dissolvido e temperatura, né, foram feitos testes específicos. E no que se refere às análises microbiológicas, nós utilizamos os testes para identificação de coliformes totais e termotolerantes, né, através do teste do substrato cromogênico enzimático, né, através do produto Coliteste. Ótimo. Quais são os resultados que nós obtivemos com esse trabalho? Tá? Nós verificamos que as nascentes 1, 2, 3 e 7 apresentaram um grau de classificação E, que é um grau de classificação péssimo. As nascentes 3 e 4 foram classificadas com um grau de preservação D, que é um grau de preservação ruim. E somente a nascente 5 foi classificado com um grau de classificação C, que é um grau razoável. No que se refere aos aspectos físico-químicos da água, foi verificado que os parâmetros pH, turbidez e oxigênio dissolvido encontravam-se em algumas nascentes, como mostrado, né, nessa tabela aqui abaixo, fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores. Já no que se refere à presença de coliformes totais e termotolerantes, foi verificado que todas as nascentes avaliadas apresentavam esses coliformes. Bom, pessoal, o que a gente pode, né, considerar a partir desses resultados que nós obtivemos? Então, foi observado, de uma maneira geral, que praticamente todas as nascentes encontravam-se em grau avançado de degradação, e foi verificado também que vários parâmetros físico-químicos encontravam-se fora, né, daqueles estabelecidos pelos órgãos reguladores, e que todas as nascentes apresentavam coliformes fecais. O que isso significa? Né? Significa que praticamente todas essas nascentes estão contaminadas com esgoto. Daí, é muito importante, né, a partir desses resultados, que o poder público tome conhecimento, os órgãos fiscalizadores, de forma a buscar alternativas para uma recuperação dessas nascentes. Aliado a isso, é muito importante que a população do entorno seja comunicada, né, sobre essas contaminações, de forma que essas águas elas não sejam utilizadas para uso doméstico e também para dessedentação de animais, tá? Aliado a isso, é muito importante também a conscientização, né, dos donos desses terrenos, dos produtores rurais, para que eles busquem, né, junto ao poder público, formas de estar recuperando e conservando essas nascentes. Era isso que a gente tinha para apresentar, né? Desejo a todos aí um bom evento. Tudo bem? Meu nome é Alisson Rodrigo Fonseca, eu sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais e eu estou aqui para apresentar, né, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, o trabalho intitulado Avifauna do Campus da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade
Divinópolis. Para tanto, eu vou compartilhar com vocês o banner elaborado para a apresentação deste trabalho. Bom, pessoal, esse trabalho constou, né, da participação sob minha orientação da aluna de graduação em Ciências Biológicas, Letícia Santos Ribeiro, e dos professores colaboradores Clécio Estáquio Gomides e Débora Nogueira Lobato. É muito interessante, para a gente começar essa discussão, falar um pouco, né, sobre a questão das áreas verdes nas cidades, que estão cada vez mais raras. Então, nas cidades, nós temos as praças, os parques, tá? E as universidades, que muitas vezes se constituem também em áreas que podem estar abrigando uma rica biodiversidade. Dessa forma, né, levando em consideração essa importância da diversidade dessas áreas verdes, o objetivo desse nosso trabalho foi realizar, então, um levantamento das aves, tá, no campus da Universidade Estadual de Minas Gerais, tá, que existe aqui na cidade de Divinópolis. Para tanto, nós utilizamos da metodologia de pontos de contagem, tá, durante pelo menos um dia da semana, no período entre maio e setembro de 2018, foram amostrados 6 pontos distribuídos uniformemente na área verde do campus da nossa universidade. Como vocês podem observar, né, cada pontinho amarelo aqui relaciona-se a um ponto de amostragem. Nessas amostragens, né, foi utilizado para o registro a documentação fotográfica, e também nós utilizamos do playback para atrair as aves, que é uma tecnologia, né, que a gente imita o canto da ave para propiciar a sua aproximação. Quais foram os resultados, né, os principais resultados que nós obtivemos? Nós identificamos, então, 90 espécies de aves. Essas espécies estavam distribuídas em 30 famílias e 12 ordens. A ordem mais representativa foi a Passeriformes, com 57 espécies, seguida por Pisciformes e Columbiformes, né, sendo que cada uma delas com 6 espécies. Psittaciformes apresentou 5 espécies. Dentre as 30 famílias identificadas, Tiranide, Traupide e Columbide mostraram maior diversidade, com 18, 13 e 16 espécies, né, respectivamente. Dentre o status de conservação observado para cada uma das espécies, nós verificamos que praticamente todas apresentavam baixo risco, tá, com exceção, tá, da jandaia de testa vermelha, né, que é um psittacídeo, é uma maritaca, que foi classificada como quase ameaçada. Nós também identificamos, tá, a questão da inserção nos diferentes ambientes. E nós verificamos que 34 espécies identificadas, elas estavam relacionadas a áreas abertas, campos e pastagens. Apenas 8 espécies a área de florestas, tá? Áreas de mata ou mata ciliar, 25 espécies, tá? E 20 espécies foram inseridos na categoria daquelas que são adaptadas a diversos tipos de ambientes. Bom, pessoal, o que a gente pode considerar a partir desses resultados? O primeiro deles, né, é que o campus da universidade estudado, ele abriga uma rica biodiversidade. Tá? Isso aí é uma questão muito importante, porque, tendo em vista essa questão, né, da falta de espaços verdes nas cidades brasileiras, essa área ela se torna muito importante do ponto de vista ambiental. E essa informação gerada, ela vem contribuir, tá, não só para o conhecimento científico, mas ela também serve de apoio para direcionamento de ações de preservação ambiental.
tá? Que podem ser direcionadas pelo poder público ou pela própria instituição. E uma outra questão muito importante também é que essa área, né, sendo um ambiente, né, de educacional, ela se torna muito propícia para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental, que podem estar sendo realizados não somente com os próprios estudantes da universidade, tá? Mas também com alunos de escolas públicas e particulares, tá? Que podem ser inseridos em projetos dessa natureza. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. E eu espero, né, que vocês tenham um ótimo seminário, um ótimo evento, que isso possa ser bastante enriquecedor, né, para todos nós. Um grande abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marjorie Brenda Leite Marques, eu sou mestranda da Unesp do campus de Ilha Solteira e o título do meu trabalho é sobre a toxicidade aguda do inseticida clorpirifos para o peixe plati, que vai ser apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, para quem não conhece, o clorpirifos, ele é um inseticida da classe dos organofosforados e ele tem como principal ação tóxica desse inseticida é inibir a enzima acetilcolinesterase, né? E essa enzima ela é responsável por dar os impulsos nervosos aos seres vivos, né? Então, a ação desses inseticidas é inibir essa enzima, fazendo com que o organismo, no caso, morra, né? E no caso, o objetivo do meu trabalho foi fazer com que eu avalie, né, a toxicidade aguda do inseticida clorpirifos para o peixe plati de água doce, né? No caso, existem as espécies não alvo, que são as espécies que, no caso, que acabam sofrendo as consequências do inseticida no meio ambiente. E eu resolvi fazer esse teste para ver qual que é o grau de toxicidade desse inseticida, no caso, para essa espécie de peixe. A espécie de peixe plati é uma espécie exótica, né? O nome da espécie é Chifósforo maculatus, só que todo mundo conhece popularmente como plati. E para a realização do teste, né, eu fiz todos os requisitos necessários para poder pedir a autorização do comitê de ética, no caso. Eu fiz as pesquisas na Universidade de Barretos, né? Autorização do comitê de ética, eu comecei a realizar os testes. Então, primeiro eu fiz um teste de sensibilidade com cloreto de potássio para saber se o lote dos peixes que eu ia trabalhar estavam bem, estavam sãs. Aí, depois desse teste, eu fiz o teste agudo com clorpirifos, com inseticida. No caso, eu utilizei 6 concentrações, concentração de 0,05, 0,1, 0,5, 1, 1,5 e 2. E eu também utilizei um grupo controle, que seria um grupo sem o inseticida, só com água para poder fazer a comparação. Como era um teste de toxicidade aguda, foi um teste de duração de 48 horas. Os organismos não foram alimentados durante o teste e também não houve troca de água, né? A gente chama de teste estático, que não tem troca de água. E eu fiz 3 repetições para cada concentração e em cada aquário continha 3 alevinos de peixe. No caso, eu trabalhei com filhotes do peixe plati. Então, 6 concentrações de clorpirifos, 3 repetições cada e 3 organismos em cada aquário. Durante os testes, né, que eu fiz tudo de acordo conforme as normas da BNT, eu mensurei os parâmetros de qualidade de água, que seria pH, condutividade elétrica, temperatura, e o oxigênio dissolvido, né, que eu mensurei com uma sonda, após 24 de exposição dos peixes ao clorpirifos e depois após 48 horas, né. A gente mensura os parâmetros de qualidade de água porque, às vezes, dependendo do
reagente que você está trabalhando, do contaminante, no caso aqui é o inseticida, ele pode ou não alterar os parâmetros de qualidade de água dos aquários e acabar interferindo no resultado, né? Por exemplo, você vê na literatura, tem pesticida que acaba fazendo com que a quantidade de oxigênio dissolvido na água diminua, e aí o peixe acaba morrendo não pela toxicidade do produto, mas sim devido à quantidade muito baixa de oxigênio que foi por causa do inseticida, entendeu? Por isso que é importante mensurar os parâmetros de qualidade de água. Então, nos resultados e discussões, depois que eu terminei o teste, né, a gente calcula a CL50, que é a concentração letal, que causa letalidade em 50% dos organismos, né? E tudo isso é calculado num software, que é o Trimet. E depois da realização dos testes, eu vi que a concentração letal do clorpirifos para o peixe plati foi de 0,7 miligramas por litro, né? Que é calculado pelo software. E a gente classifica a concentração letal pela classificação da UZEPA, né, de 2017. E nesse valor, a concentração letal, o clorpirifos é considerado como extremamente tóxico para essa espécie de peixe que eu testei. Durante a realização do teste, eu percebi que os sobreviventes, né, tirando os exemplares que morreram, os sobreviventes acabaram apresentando natação errática, letargia, perda da capacidade de arfagem, que tudo isso seria consequências da exposição ao clorpirifos. Então, os que sobreviveram, eles apresentaram esse tipo de sequela, né, por causa da exposição tóxica do clorpirifos. Já sobre os parâmetros de qualidade de água, de acordo com as normas da ABNT, esse tipo de inseticida, no caso o clorpirifos, ele não alterou os parâmetros de qualidade de água. Por isso que a gente tem controle. Então, eu comparei os resultados dos parâmetros do controle com o da concentração mais alta de clorpirifos, está aqui na tabela. E se for comparar um com o outro, vê que a diferença é praticamente insignificante, né? E de acordo com as normas da BNT, os valores estão de acordo para que não tenha influenciado na mortalidade dos peixes. Então, os parâmetros estavam tudo ok. O inseticida não alterou em nada. Então, os peixes realmente morreram por causa da toxicidade do produto e não porque o produto alterou os parâmetros de qualidade de água. Se a gente for olhar na literatura, por exemplo, o peixe plati, ele é uma espécie exótica, né? Aqui na região do Brasil. E geralmente as espécies exóticas elas são mais resistentes, né? Então, se a gente for parar para pensar, tem uma pesquisa aqui com a carpa, né? Que é a espécie Cyprinocarpinus. A CL dela para o clorpirifos deu de 0,04, ou seja, bem próximo ao plati, né, que deu 0,07. Aí tem outras pesquisas aqui com a tilápia, né? Todo mundo sabe que a tilápia, tudo bem que é uma espécie também exótica, só que ela tem um valor comercial muito importante aqui na nossa região. Aí teve um pesquisador que ele fez com diferentes espécies de tilápia. Tilápia aura, tilápia guinensis, tilápia spé, tilápia zili. E obteve a CL de 0,41, 0,02, 1,77 e 0,07. Lembrando que a última aqui, que é a tilápia zili, ela teve a mesma concentração letal que eu obtive com o plati, que foi de 0,07, né? Você vê que tem uma variação muito grande de espécie para espécie, mesmo sendo do mesmo gênero, porque teve, tilápia áurea foi de 0,41, a guinensis de 0,002. Então, se dá para ver que tem uma diferença mesmo sendo o mesmo gênero de organismo, né? E mesmo sendo também uma espécie exótica. Então, eu concluí que o clorpirifos ele é extremamente tóxico para o peixe, né? Chifósforo masculatus, que é o plati.
e que exposto a uma concentração acima de 0,05 de clorpirifos, eles apresentam sinais de intoxicação, que seria letargia, natação errática e perda da capacidade de arfagem. Bom, o meu trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Giovanni Tobias, sou engenheiro ambiental formado pela Unifeb, em Barretos, e atualmente aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Unesp de Ilha Solteira. Sou orientado da professora Juliana Américo e co-orientado do professor Claudinei da Cruz, que gerencia o LEA, que é o Laboratório de Ecotoxicologia e Eficácia Ambiental, onde foram realizados todos os ensaios que serão apresentados. Estarei apresentando para vocês meu trabalho, que é ecotoxicologia do inseticida clorpirifos para caramujo neotropical de água doce. Obrigado. Esse trabalho ele faz parte do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Ele foi elaborado pelo professor Claudinei da Cruz, pela professora Juliana Eloise, por mim e pela Marjorie Brenda. Então, para começar a apresentação, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o inseticida clorpirifos. O clorpirifos ele pertence ao grupo dos organofosforados. A característica desse grupo é a ação neurológica, ou seja, ele atua sobre o sistema nervoso central. No caso dos organofosforados, eles atuam na inibição da acetilcolinesterase, que é uma enzima que é liberada na zona sináptica do neurônio, que é entre dois neurônios a gente tem a região sináptica, que é onde ocorre a comunicação entre neurônios, porque a grande maioria deles, eles não se comunicam de forma direta e sim através de enzimas. No caso dos organofosforados, eles atuam na inibição dessa acetilcolinesterase. Tá? Então, a gente pode observar nessa imagem que essa imagem ela ilustra parte de como funciona o ciclo dos agrotóxicos ou dos inseticidas no meio aquático. Podemos observar que após a aplicação desse inseticida na lavoura, podem ocorrer vários processos. Dentre eles, a lixiviação, a percolação dessa substância no solo, chegando ao lençol freático, e o escoamento superficial da mesma, chegando até os corpos hídricos. Com essa substância nos corpos hídricos, podem ocorrer vários problemas para os organismos que vivem nesses corpos hídricos e também problemas para nós seres humanos, por consumirmos essa água ou consumirmos os organismos que vivem naquele ambiente. E com isso, esse trabalho objetiva avaliar a ecotoxicidade do inseticida clorpirifos para caramujos de água doce, no caso Pomacia caniculata. A metodologia utilizada para o ensaio foi baseada no método da norma BNT, que é um ensaio para peixe, a 15.088, de 2016. Nessa norma, ela pede que se faça 3 ensaios. Primeiro, um ensaio de sensibilidade do organismo, comparando com a carta controle, utilizando a substância de referência, e comparando com a carta controle do laboratório, para verificar a sanidade desses organismos. Depois, que se faça um ensaio prévio, para verificar a faixa de substância, no caso, a faixa da concentração da substância que vai ser utilizada. E, por fim, que faça um ensaio definitivo, em triplicata. Então, aqui estão as concentrações utilizadas no ensaio definitivo, né? E esse ensaio foi realizado em triplicata. A partir desse ensaio, foi calculada a C50, utilizando o software Trim Spearman Carver. E logo em seguida, obteve-se os resultados. Houve uma mortalidade de 87% dos indivíduos na concentração, no caso na maior concentração, que foi de 40,30, e a imobilidade de um único organismo na concentração de 23,70. A C50 obtida após o cálculo, utilizando o software, foi de 30,66. Os valores para limite inferior e limite superior foram calculados a partir da C50 obtida pelo software e em seguida foi feita a discussão do trabalho, onde eu vou comparar o meu resultado com o resultado discutido. No caso, o resultado encontrado foi a pesquisa feita pelo ZAL,
No caso, essa pesquisa foi feita em Nova York, no ano de 2016, onde ele utilizou o mesmo organismo e a mesma substância, no caso o corpilifose e a depomácia caniculata, e obteve um valor bem diferente do que foi encontrado por mim. No caso, na pesquisa dele, ela foi classificada como muito tóxica para esse inseticida, chegando a concentração de 0,97 mg por litro, enquanto que o meu foi de 30,66. A diferença entre os resultados obtidos pelas duas pesquisas, ela pode se dar de vários fatores. Um deles é a composição além do princípio ativo presente nas embalagens comerciais do produto. Além disso, temos também uma questão de como uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, no caso Nova York, e a outra no Brasil, a diferença climática entre os dois lugares. A classificação desses organismos por meio da toxicidade, ela se dá a partir da tabela da USEPA, onde ela possui a classificação de extremamente tóxico até praticamente não tóxico. A USEPA, que é uma agente norte-americana, essa tabela é do ano de 2017. E com isso concluímos que o caramujo Pomacia caniculata ele foi classificado como pouco tóxico para a substância, no caso, clorpirifos. E essas foram as referências utilizadas por mim para essa apresentação. E eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, pela bolsa concedida a mim, e também à Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pela bolsa concedida à aluna Marjorie. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Gabriel de Freitas Costa, eu sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, Minas Gerais, e juntamente com Odair Delgado Magalhães, Diego de Souza Sardinha, Juliana Kawanishi Braga e Gunter Bruxa, eu componho os autores do trabalho intitulado Avaliação do Impacto do Resíduo Proveniente do Rompimento da Barragem de Brumadinho, Minas Gerais, na atividade dos micro-organismos redutores de sulfato. Na introdução, destaque-se o problema gerado pelo rompimento da barragem em Brumadinho em 2019 e o carreamento de milhões de metros cúbicos de rejeito que chegaram até o rio Paraupeba e que causou prejuízos ambientais e prejuízos na vida da população que vive em torno desse rio. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto desse resíduo sobre a comunidade microbiana anaeróbia, mais especificamente sobre as bactérias redutoras de sulfato, no sedimento do reservatório da usina hidrelétrica de Retiro Baixo. A metodologia utilizada consistiu em coletar amostras do sedimento antes e depois da chegada dos resíduos até a usina. A primeira coleta aconteceu em fevereiro de 2019, antes da chegada dos rejeitos, e a segunda coleta aconteceu 6 meses após a chegada desses rejeitos da barragem. Os sedimentos foram coletados entre 15 a 45 centímetros de profundidade e logo após a coleta eles foram resfriados, para que não ocorresse nenhum crescimento bacteriano indesejado. As amostras, então, foram levadas até o Laboratório de Microbiologia Ambiental da Universidade Federal de Alfenas, localizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde foi determinada a ação das bactérias redutoras de sulfato. Então, no laboratório, a gente montou 3 tipos de reatores em batelada diferentes. Todos continham meio de cultura específicos para o crescimento dessas bactérias e continham também lactato, que foi o que a gente utilizou como fonte de carbono para o meio. A diferença entre esses 3 tipos de reatores era a seguinte: no primeiro, que a gente chamou de AR, foi adicionado sedimento de antes da chegada do rejeito. No segundo reator, que a gente chamou de DR, foi utilizado sedimento colhido depois da chegada do rejeito, do rompimento da barragem. Esses sedimentos foram adicionados em uma quantidade de 10% em massa-volume e cada reator possui um volume de 50 ml. O terceiro tipo de reator foi aquele que a gente chamou de reator controle, em que não adicionamos nenhum sedimento e, portanto, ele era constituído somente do meio de cultura e do lactato. Todos os ensaios foram feitos em triplicatas
e duraram 42 dias. Como resultados, na primeira tabela, estão apresentados os valores de remoção de DQO para os ensaios AR, DR e controle. Dá para a gente notar o maior valor inicial de DQO apresentado no ensaio AR. Isso se deve ao fato de existir uma grande quantidade de matéria orgânica nesse sedimento, diferente do sedimento coletado por ensaio DR, que teve um menor valor de DQO. Isso porque, provavelmente, com a chegada do rejeito até o local, pode ter ocorrido um aumento na quantidade de matéria inorgânica no sedimento. Então, por isso que o valor de DQO inicial desse ensaio ADR possui um valor menor. A eficiência de remoção para os ensaios, utilizando sedimentos de antes e depois da chegada do rejeito, não teve grande diferença, o que significa que a chegada desses rejeitos não causou grande impacto nas bactérias que são capazes de mineralizar a matéria orgânica. Já na tabela 2, estão apresentados os valores de eficiência e remoção de sulfato nos reatores. Tivemos valores de concentração inicial bem próximos nos 3 ensaios, e a eficiência de remoção de sulfato nos ensaios AR-DR também foram bem próximos, o que confirma mais uma vez que a atividade das bactérias redutoras de sulfato não foi afetada com a chegada dos rejeitos. Nesse caso, o ensaio controle está para nos mostrar que as bactérias realmente são provenientes do sedimento, porque já que não houve adição de sedimento no reator controle e a remoção de sulfato nele foi menor, a eficiência de remoção de sulfato, a gente consegue notar, então, que as bactérias redutores de sulfato estavam presentes no sedimento mesmo. Mesmo assim, esses valores de remoção dos ensaios controles, como a gente pode explicar ele? Como não tinha ação de bactérias no meio, provavelmente essa porcentagem de remoção se deve a uma adsorção que pode ter ocorrido no meio. Além desses dados quantitativos, uma avaliação visual foi feita durante todo o experimento e foi notado que a coloração do meio foi ficando cada vez mais escura. Isso significa que houve produção de sulfeto. Por quê? O sulfeto gerado a partir da redução do sulfato fez com que o ferro que estava presente no meio de cultura que a gente adicionou nos reatores se precipitasse. Então, o ferro precipitado foi gerando essa coloração cada vez mais escura dentro dos reatores com o passar do tempo. Como conclusão do trabalho, avaliando os resultados de remoção de DQO, de sulfato e pela análise visual, é possível afirmar que não houve impacto significativo no metabolismo das bactérias redutores de sulfato, após 6 meses da chegada dos rejeitos de minério de ferro até o reservatório da usina hidrelétrica de Retiro Baixo. Como referência, a gente tem os métodos de análise de água fornecidos pela AFA e o trabalho de Deucem, de 2016, da onde a gente tirou os valores para montar o nosso meio de cultura, que a gente usou nos reatores. Por fim, eu gostaria de agradecer à empresa Vale pelo apoio ao projeto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifal pelo apoio financeiro nas coletas e aos pesquisadores David e Maria José, que foram parceiros ativos nesse trabalho. Muito obrigado.